Muito boa noite a todos, mais um bate-papo com a Varenga. Vamos chamar o nosso convidado. Nosso convidado é um brasileiro que mora em Portugal. Hoje iremos falar um pouquinho, ele entrar, para a gente desenvolver esse bate-papo e entender como funciona esse universo de conexão. Ô Cláudio, boa noite. Olá, Luiz, como é que está, meu amigo? Tudo Tudo bem? bem? Tudo Deixa eu bem. ver se eu acho você aqui no computador, porque aqui na tela não estou conseguindo te ver. Não, Espera aí. eu estou te Espera aí vendo que acontece. bem, estou te ouvindo bem. Deixa eu ver. Beleza. Cidália, muito boa noite. Cidália, você está falando da onde? Beleza. Deixa eu preparar aqui o script para a gente não se perder. Beleza. Então vamos lá, gente. Nessa quarta-feira, o bate-papo é com o corretor de imóveis. Ô, Cláudio, está tendo muito ruído aí. Diminui um pouco o seu som do computador. Eu não estou no computador, Sério? só Mas no vamos lá. celular. Lisboa, saudade de Lisboa. Cidade, eu morei por aí por 22 anos. Estou aqui em Portugal. Estou aqui no Brasil desde 2009. Morei na cidade de Aveiro. Então vamos lá, gente. Nessa quarta-feira, o bate-papo é com o corretor de imóveis que atua em terras lusitanas, com vários anos de experiência no mercado automotivo brasileiro. Atualmente, ele trabalha no Rio State, na zona Rio State, na região de Braga, que é norte de Portugal, lá em Bragança, Porto, Guimarães, aquela região ali, para quem não conhece Portugal. E essa imobiliária é uma das melhores e maiores do estado de Portugal. Então vamos dar boas-vindas aí, o Cláudio Girardi. Cláudio, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por esse bate-papo. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco de qual região no Brasil está falando e como é que foi sua virada de chave. O que te deu para ir para Portugal? Falei, cara, vou para Portugal e vou ser corretor. Como é que foi essa virada aí, Cláudio? Conta um pouco para a gente, que as pessoas gostam sempre de saber sobre virada de chave. É Então fica à isso aí. vontade, Cláudio. Luiz, primeiramente é um prazer estar participando da sua live. Quero parabenizá-lo, inclusive, por esse trabalho fantástico que você faz. São poucas pessoas que se dedicam a um trabalho tão sério. Você sempre trazendo lives riquíssimas com assuntos fantásticos, eu tenho acompanhado bastante. E é uma honra para mim, obrigado pelo convite. E é uma grande responsabilidade também, espero fazer jus aqui à sua live, porque realmente os assuntos são sempre riquíssimos, né? Bom, me apresentar um pouquinho aqui, para quem não me conhece. Meu nome é Cláudio Girardi, eu sou curitibano, tenho 55 anos, sou formado em administração de empresas e tenho pós-graduação em marketing pela PUC do Paraná. Nesse momento, eu estou em Curitiba, eu vim passar uma temporada de 2 meses aqui no Brasil, mas há 2 anos eu entrei aí no mercado de imóveis em Portugal, né? Aqui no Brasil, a minha expertise durante aí uns 30 anos, posso dizer, foi no segmento de automóveis, onde eu trabalhei em várias montadoras, Toyota durante 10 anos, na Renault também durante esse período. Trabalhei na Volkswagen, tanto na montadora como diretor comercial de concessionária, e trabalhei também numa concessionária da General Motors, que foi o início da minha carreira, como vendedor de automóveis. Eu sei que o Luiz também tem uma passagem pela Renault, em Portugal, né, em Aveiro. Então, temos aí semelhanças, né, nas duas profissões aí, ok? E como é que foi a saída para Portugal, né? Acho que geralmente as pessoas me perguntam, né? Como que foi você ir para Portugal?
já com essa idade, com uma vida estável aqui no Brasil, e de repente embarcar num oceano meio obscuro, né? Na verdade, sempre foi um sonho meu morar na Europa, não necessariamente em Portugal, mas morar na Europa. Quando eu era muito jovem, eu morei durante um ano em Londres, na ocasião, um pouquinho na Itália. E quando eu fui embora, eu falei, quando eu ficar mais velho, eu vou voltar para ficar. E em 2019 foi quando eu comecei a me preparar para essa ida para Portugal. Daí escolhi sim Portugal para ir, pela questão da facilidade da língua também, as relações entre Brasil e Portugal. E em 2023, ou seja, em abril de 2023, eu fui para Portugal no primeiro ano em Lisboa. E há um ano que eu estou ali no norte, em Braga, e adoro aquele lugar, enfim, porque é um povo muito acolhedor e tenho, graças a Deus, ido muito bem no que eu tenho feito. Mas vamos lá, né, direto aqui Vamos lá, ao assunto. vamos lá. Só me Né? tira uma dúvida, Cláudio. Por que Braga? O que aconteceu? No primeiro ano eu trabalhei em Lisboa, na zona de Lisboa, ok, na mesma imobiliária, mas confesso que eu não fui bem sucedido lá com a minha atividade. E eu acho que a resiliência ela está diretamente ligada à competência. Eu acho que uma pessoa competente é irmã gêmea da competência e a resiliência, né? E eu agradeço muito porque eu tenho a resiliência como uma qualidade muito forte em mim, né? Confesso que, pelo cenário do qual eu não me dei muito bem em Lisboa, eu voltei até o Brasil, fiquei no início de 2024, fiquei aqui 2 meses, 3 meses, e estava até a repensar se voltava ou não para Portugal. E foi quando uma amiga minha que está assistindo, que já vi que ela se pronunciou, que é a Cidália, me sugeriu, Cláudio, vá para Braga, na zona de Braga, porque lá é a matriz da Zomo e eu vou abrir algumas portas para você trabalhar lá. Eu acho que tem muito a ver com o teu estilo, o teu perfil. Acho que você vai se dar bem. E foi por isso. Né? Foi aí a consequência aí da ida para Portugal. E eu acho que não é fácil você fazer não é fácil migrar, né? Chegar num outro país onde a gente não conhece ninguém, não tem família, não tem amigos, fazer uma outra atividade da qual eu nunca tinha feito na vida. Nossa, né? você é guerreiro demais, cara. Você é guerreiro demais, falando sério. Obrigado. Sério, olha, eu não me acostumei a trabalhar como corretor de imóveis em Goiânia. Não bate, não dá, cara. É assim, a região que eu tô, eu conheço todo mundo. O network aqui, para mim, do meu lado, é muito forte. Aí eu penso assim, coloco na balança, né? Até eu conseguir atingir a quantidade de pessoas, o network que eu tenho em Goiânia, não, eu prefiro ficar aqui. Cara, eu recebo convite direto. Vem para Goiânia, vem para Goiânia. Cara, não dá. Sim. O meu network é aqui no Centro-Oeste, que é Jataí, Rio Verde, Mineiro. Eu estou aqui mais próximo, com fronteira, com Mato Grosso do Sul e Brasília. Então aqui é muito mais fácil de fazer o negócio. Sim, sem dúvida. Mas você imagina no meu caso, onde eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém, não tinha nenhum cliente para trabalhar, né? Tinha que encher o funil de vendas, o famoso funil de vendas, com novos leads para eu trabalhar com eles. Mas assim, com a resiliência, com a competência, com acreditar, com o foco no trabalho, eu estou há um ano em Braga e já recebi um prêmio. Desculpa. Qual é a região de Braga, o Cláudio? Como assim a região de Braga mesmo, porque Braga é um distrito, ok? Que Mas como se fosse o nosso estado. O bairro, então. Atualmente, na verdade, eu moro em Guimarães, ok? Que é uma cidade a 14, 15 quilômetros de Braga. Entendi. Mas
A imobiliária em Braga é em São Vítor, Hum, a freguesia, o tá, bairro. isso que eu queria saber. Eu morei Isso. 8 meses em Vila Real. É por isso que eu queria te perguntar Ah, se é ok. centro, se é fora. Ah, Sim, entendi, entendi, sim, entendi. não, é na cidade mesmo de Braga que eu atuo e atuo Boa. ali na região como um todo, né? Não necessariamente só Uhum. vendendo imóveis em Boa, bacana. Braga, mas Então também vamos na região lá, como gente. um todo. O tema hoje é criar conexão com o seu cliente. Então chamei essa fera aqui para a gente entender um pouco, entrar nesse universo e entender e compreender como é que se faz esse jogo. Sem essa conexão com o cliente, não há negócio. Vamos ser sinceros. Então, para quem nunca assistiu as minhas lives, eu sempre gosto de dar uma pequena introduçãozinha para a gente entrar no tema. Então, vamos lá. Vamos entrar nesse universo e ir além da simples transação comercial, buscando entender as necessidades, desejos e emoções do cliente. E oferecendo uma experiência que vá ao encontro das suas expectativas. E sem essa conexão, não há nada. Então, envolve a empatia, a escutativa e o atendimento personalizado são essenciais para construir esta ponte de conexão. Então, Cláudio, a palavra é toda sua, pode ficar o tempo que você quiser. Transmita, então, para a gente como criar uma conexão com o seu cliente no mercado imobiliário e não só. Né? Quem nos está assistindo como corretor de seguro, é, um consultor de vendas de uma loja de carro, de moto e por aí vai. Tem que ter essa conexão para você vender alguma coisa. Então vamos Sem, lá, a palavra é sua. sem dúvida. Na verdade, Luiz, eu parto do pressuposto que é o seguinte: a gente não vende nada. A gente não vende o produto que a gente não vende o serviço que a gente vende conexão. Quando a gente vende conexão, a venda do produto ou do serviço é uma consequência natural. Uma vez que eu criei uma conexão com o cliente, ele vai comprar contigo, seja agora, seja no futuro, seja indicando para alguém, porque às vezes pode acontecer percalços aí no caminho e que ele mude de ideia e ele acaba não comprando, mas pelo fato de você ter criado uma conexão com o teu cliente, ou seja, você passa a ser a referência dele, para ele, desculpa, para aquele produto, naturalmente, que você está vendendo naquele momento, ok? Então, essa filosofia da conexão, naturalmente, não é uma filosofia que eu aprendi agora, no ramo imobiliário. É uma filosofia que eu trago em toda a minha experiência comercial aí de 30 anos com automóveis, né? Porque só muda o produto, mas a conexão sempre é a mesma coisa. É a mesma, é a É. mesma. E por que também eu escolhi vender imóveis, né, em Portugal? Porque vender carro e vender imóveis é uma coisa muito semelhante. São os dois maiores bens que as pessoas querem ter na vida, ok? E é fundamental, e eu parto aqui do pressuposto que é impossível eu realmente vender um imóvel para um cliente sem eu criar uma conexão com ele, sem eu entender qual é a razão daquela compra, ok? Então, assim, não vendo nada, eu vendo conexão. A venda é uma consequência. Essa é a primeira premissa que eu parto é desse ponto. Agora, como criar? Né? Eu não consigo naturalmente criar uma conexão com o cliente que me liga, um lead, interessado num determinado imóvel. Né? Eu não consigo criar por essa ligação telefônica. Então, eu parto do pressuposto sempre que eu chamo esse cliente para uma reunião, seja ela presencial ou online, ok? Naturalmente, nos dias de hoje, é muito mais comum a gente ver as reuniões online, porque você faz à noite, você faz num fim de semana, eu já fiz reunião no Boa, boa, feriado, boa. domingo, não importa. A gente que trabalha no ramo imobiliário sabe que atender o cliente não tem dia, né? Mas essa reunião é fundamental. Primeiro ponto dessa reunião: eu não quero saber o que ele quer comprar. Eu quero saber por que ele quer comprar. Quando eu saio do o que e vou pro porquê, ou seja, qual é a razão que está atrás daquele apartamento, daquela casa, não importa, aquele terreno, não importa. Qual é a razão da compra? Vou dar um exemplo aqui.
É a primeira forma de você criar conexão. Porque ele passa a te ver do outro lado como um ser humano igual a ele, com a mesma dor ou que passou pela mesma dor que ele está naquele momento, ok? Então, por exemplo, se a escuta que eu chamo para uma reunião e eu sempre pergunto, qual é a razão da compra? Ah, a razão da compra é porque vamos casar, por exemplo. Como eu já casei, eu consigo falar para aquele cliente, naquele momento, falar, poxa, que momento maravilhoso que vocês estão passando. Eu também já passei por esse momento. Eu sei o quanto é importante escolher o lar de vocês com muito carinho. Só essa fala, o cliente já se sente acolhido, já se sente confortável. Ele te olha como alguém igual a ele, não como um consultor ou como um vendedor, Pô, vamos chamar assim, que quer empurrar um imóvel para ele. Primeiro ponto. Primeiro ponto, então, é entender a razão da compra. Que com essa razão você já faz uma conexão com ele. E aqui eu vou dar um outro exemplo que você não precisa também ter passado por aquilo que o cliente está a passar. Vocês até me desculpem, em alguns momentos eu falo português do Brasil, misturo com português de Portugal, é uma miscelânea mesmo, mas vamos lá. ó, Vamos imaginar que ele fala assim, olha, eu preciso comprar um apartamento porque a minha esposa faleceu. Vamos imaginar. Eu não vou dizer para ele, poxa, eu sei muito bem o que é isso, porque a minha também faleceu, se é que ela não faleceu. Obviamente eu não vou mentir, mas eu vou humanizar aquela fala dele dizendo, eu imagino o quão difícil seja esse momento para si e eu estou aqui para ampará-lo e ajudá-lo a mudar essa situação, que imagino queira comprar um imóvel para sair do ambiente onde viviam, para um imóvel menor, porque não precisa mais de um imóvel tão grande, e assim vai. Ou seja, quando você escuta o porquê da compra, você humaniza. E humanizando já cria a conexão, a primeira conexão. É o primeiro segredo. E então eu não consigo fazer isso pelo telefone, por uma chamada, verdade. ok? Segundo ponto, que é muito importante nessa reunião, seja ela online, presencial, é a escutativa, aquilo que você falou há pouco. É muito mais importante ouvir do que falar nessa reunião. Porque quando você ouve o cliente, você aí identifica a personalidade dele. E aqui eu entro um pouquinho com uma ferramenta que é o DISC, que eu não vou ficar entrando aqui na explicação dessa ferramenta, está ali no Google para qualquer pessoa ver, mas essa ferramenta ela trabalha com os 4 principais perfis de comportamento do comprador, né? Que é a dominância, ou seja, se é um cliente com um perfil mais dominante, ele tem um foco mais em resultado, geralmente investidores estão mais com esse perfil. Se ele tem uma dominância pela influência, né, que seria o I do DISC, ele é uma pessoa comunicativa, então eu tenho que ter uma comunicação muito assertiva com ele, porque ele gosta da comunicação. Se ele tem o S de estabilidade, stability em inglês, ele é uma pessoa que preza pela segurança, ou seja, dificilmente eu vou vender um imóvel em construção para esse cliente, porque ele tem N medos, N receios, ele gosta da coisa segura, ele gosta de ver o imóvel, ele gosta é palpável mesmo o negócio. Ou, se ele é o C, de conformidade, ele tem um perfil mais detalhista. Ou seja, ele gosta dos mínimos detalhes do imóvel, que tenha isso, que tenha aquilo. Às vezes, um azulejo diferente da cor que ele gosta faz ele comprar, por exemplo. Né? Então, é muito importante nessa reunião eu ter essa escutativa e perceber qual desses 4 perfis é dele. E quando é um casal, naturalmente e dificilmente, os dois vão ter o mesmo perfil, ok? Eu tenho que ter uma comunicação que atenda aos dois. Eu não posso só me comunicar, por exemplo, com o detalhista e esquecer do foco em resultado, porque senão ele vai ficar de lado e vai se sentir inferiorizado por isso. Então, na comunicação, eu tenho que ter as duas falas quando é um casal, quando são 3 pessoas, 4, enfim, N situações que pode acontecer. Então, essa reunião é fundamental pela escutativa, para eu perceber qual é o perfil dessa pessoa, desse cliente, e eu passo a ter a comunicação daquilo que ele gosta de ouvir. Já começo a me conectar também com ele.
Então, primeiro ponto é a razão da compra. Segundo ponto é o perfil dele, o que ele gosta de ouvir, o que ele busca nesse imóvel, né? Além da razão da compra. E aqui tem uma frase, que seria o terceiro ponto, que eu uso muito e que ela é fundamental para você ter um sucesso na venda, porque a gente sabe que muitas vezes a dificuldade nossa no setor imobiliário é o quê? É você envia um imóvel dentro de tudo aquilo que o cliente pediu, mas você não tem uma devolutiva, você não sabe se ele gostou, se ele não gostou, você quer marcar visita, ele não responde, enfim. Eu crio nessa reunião um compromisso com a seguinte frase: fique tranquilo, nós vamos resolver este problema. Quando eu falo nós vamos resolver esse problema, eu crio ali uma corresponsabilidade. Eu não estou dizendo que eu vou resolver o problema dele e não estou dizendo também que ele está sozinho para resolver o problema dele, a dor dele. Com isso, o que, que eu faço? Olha, dentro dessa premissa de nós vamos resolver, eu vou fazer o meu papel, a minha parte, e você vai fazer a sua. Por exemplo, quando eu lhe mandar um imóvel, eu preciso de uma devolutiva rápida, se você gostou sim ou não. Eu preciso de uma resposta, vamos marcar visita sim ou não, rápida, porque o imóvel vai rápido. E melhor do que isso, se esse cliente não faz isso, eu tenho um gancho para lembrá-lo da nossa reunião. Lembra na nossa reunião que eu acordei contigo? Que eu precisaria das respostas mais rápidas, porque senão a gente perde bons negócios? Então, eu quero entender agora o que está acontecendo. Você mudou de ideia, que pode acontecer, mas eu preciso saber. Agora, se eu não tenho esse acordo na reunião, eu mando o imóvel, ele não me responde, ele não diz nada. E eu daí entro com essa fala, ele fala, esse cara quer me empurrar. Entendeu? Então, essa Entendi. parte desse acordo, ela é fundamental. Eu não consigo fazer isso por uma chamada telefônica. Ou seja, eu crio ali uma corresponsabilidade na compra. Eu vou te ajudar, mas eu preciso que você me ajude também. É uma uma via de duas mãos, né? Seria mais ou menos isso, ok? E a outra questão que também eu só consigo aplicá-la se eu criei uma conexão, que é a quarto ponto que eu pego muito nas minhas reuniões, que é o seguinte: o cliente odeia que você dê a sua opinião. Ele quer a sua orientação. Só que eu só posso orientar um cliente se eu conheço o que ele quer e se eu conheço o motivo da compra. Entendeu? Porque, por exemplo, digamos que a gente visitou dois imóveis, o A e o B, e ele pede a minha opinião, eu dou a minha orientação. Na verdade, eu estou dando a minha opinião, mas de uma forma disfarçada. Entendeu, Luiz? Então, assim, quando um cliente, se eu falo assim, olha, na minha opinião, acho que você deveria comprar o A. O cliente odeia isso. O cliente é ele que decide o que ele quer comprar. Porque o sonho é dele, né, Cláudio? Exatamente. Agora, a minha fala é, na minha orientação consultiva, o apartamento A tem isso que você queria, mas não tem aquilo. Já o apartamento B tem tudo isso, mas vai precisar de obras, vai precisar investir um dinheiro ali para deixá-lo do jeito. Ou seja, eu estou dando a minha orientação. Na verdade, eu estou dando a minha opinião, só que não de uma forma clara. Entendeu? Então, assim, essas quatro questões, ou seja, o motivo da compra, o perfil comportamental do cliente, nós vamos resolver juntos isso, e a questão da orientação, eu só consigo fazer isso de uma forma eficaz quando eu crio a conexão. Senão, eu sou mais um. Se eu começar a mandar imóvel para um cliente que me pede e eu começo a mandar imóvel, eu sou mais um consultor imobiliário no meio de tantos que ele está usando, na verdade, de forma gratuita, né? Sem custo nenhum. Ô, Cláudio, me tira uma dúvida. Lá em Portugal, você consegue captar clientes mais pela online ou os clientes vai à sua procura, vai até a sua agência? Na verdade, tem as duas formas, ok? Tá.
Geralmente, eu trabalho numa equipe lá em Portugal, onde eu só trabalho com compradores, ou seja, os leads que chegam para mim são clientes que já se interessaram por um determinado Entendi, imóvel nosso, entendi. ok? Mas agora, pasme, quer dizer, pasme, você é o mestre aí do imobiliário aqui no Que Brasil, isso? quem sou eu para estar te ensinando isso? Mas Que assim, isso? 99% das vezes, quem trabalha com imóveis sabe disso, o cliente não compra aquilo que ele procurou. É. Ou porque ele acha que não pode comprar algo melhor, ou porque ele acha que pode comprar aquele, mas na verdade não pode. Não tem qualificação financeira, digamos, para aquilo. Então, quando vem um lead para mim, que ele entrou em contato através de um imóvel nosso divulgado na internet e quer informações sobre aquele imóvel, eu já parto para o pressuposto de que ele não quer, na verdade, esse imóvel. Geralmente ele não quer, mas eu oriento, conduzo, chamo para uma reunião para perceber exatamente o que ele quer. E nessa reunião, além de tudo que eu falei até aqui, na verdade, eu faço uma qualificação também financeira dele. Boa. Porque uma coisa é eu sonhar que eu quero uma mansão de 5 suítes. Outra coisa é eu ter condições financeiras para uma mansão de 5 Isso suítes. mesmo. Né? E assim, naturalmente, eu já estou num patamar, graças a essa atividade de conexão, que é somente através dela que eu consegui isso, que se consegue isso, eu já estou num patamar de indicações. Cliente me indicando, Que bom, o cara. irmão, o Que bom. amigo, o parente, que teve uma experiência positiva com algum conhecido e ele indicou para alguém do seu ciclo de familiar ou de amizade, ok? Cláudio, Agora, esse nível de conexão, cara, não tem preço. Há uns 2 meses atrás, eu vendi uma casa, estava parada há 8 meses. Consegui vender. Mas não no dinheiro. Foi saco de soja, um saco de soja, caminhão e 2 carros. Aí deu lá 1,5 milhão. Pronto. Aí o cara ficou satisfeito. Tararara. Na sequência, a irmã dele, cunhada dele, tio dele. Ou vende pra mim, vende, cara, que top. É sim, espetacular. Essa na coisa, verdade, cara, e eu nunca vi esse pessoal aqui em Jataí. Apareceu assim do nada. Ah, você vende, você que vendeu a casa do meu tio, a casa do meu irmão. Eu, opa, que bom, vamos lá. Mas conclui aí, fala isso é aí. vender. Na verdade, quando você tem a indicação, é porque você mesmo vendeu um É, imóvel para aquele cliente. Se ele nunca te indicar para ninguém, na verdade, essa seria uma fala minha lá do final, mas eu já trago para cá, não tem problema. Eu acho que a gente só vende de verdade alguma coisa quando acontece duas situações. Quando esse cliente compra de novo contigo, ou quando ele te indica para alguém. Se esse verdade. cliente comprou uma vez só contigo e nunca mais vai lembrar de ti quando precisar de novo no segmento imobiliário, ou não vai te indicar para alguém que pergunte para ele, é porque, na verdade, você só fez um pedido, só tirou um pedido. Você não fez uma venda. Você não criou conexão. É a conexão que te dá a linha da vida de vender sempre para aquele cliente e para os seus. É a conexão, né? Ô, Cláudio, só complementando o que você estava falando. O que, que eu faço para o cliente não me esquecer? Quando passa um ano, o cara não liga, o cara sumiu. No aniversário, eu mando um vinhozinho para ele e um postzinho no WhatsApp. E no final do ano, ou no Natal, ou no Ano Novo, outro vinho. Cláudio, o cara não esquece de mim. Ou a mulher, né? A senhora não esquece de mim. Ou melhor, o cliente. O O cliente não cliente, esquece de mim, sim, porque ou no aniversário, ou na virada do ano, ou eu dou um bombom, dou um vinho. Não esquece. E sim, essas pessoas que não compram, mas faz aquela conexão. Ô, sim. Luiz, minha prima comprou um apartamento, está insatisfeita. Vai lá, o telefone dela é isso. Cara, é bom É. demais. Já, Eu já tenho tá tudo recebido, sabe, mastigado. É só Luiz? chegar e chutar pro gol. É isso Aí aí, é só conclui. fazer o gol. Você sabe que eu tenho recebido muitos WhatsApp de clientes dizendo assim, Cláudio,
Agradeço muito a tua disponibilidade. Você foi impecável, me ajudou muito. Nesse momento eu não vou avançar, não vou comprar, mas você pode ter certeza que quando for a hora oportuna, ou quando alguém me Muito bacana. perguntar de alguém, eu vou indicar você. Isso não tem preço, isso é conexão. É verdade. Isso é É o conexão. respeito, né, cara? Eu fico muito Exatamente. chateado quando faço tudo para o cliente, no final ele nem obrigado dá. E bloqueia. Cara, Mas aquilo aí é um tapa na minha cara. acontece, mas também a gente, Acontece, acontece, acontece. na verdade, o que a gente tem que lidar quando acontecem essas situações? A gente não tem domínio sobre a atitude do outro. É. A gente tem que ter uma segurança muito grande em si, no teu profissionalismo, no teu potencial, na tua capacidade, e não deixar isso te abater, porque sobre a atitude do outro eu não tenho domínio, né? Infelizmente acontece clientes assim, isso no mundo todo, né? Não é só aqui no Brasil, não é só lá em Portugal, é no mundo todo, Uhum. né? E em todos os segmentos, né? Mas agora, Luiz, voltando um pouquinho aqui nessa parte da conexão, da reunião, Tá. enfim, é claro que isso que eu falei até aqui é o mundo ideal e que ele nem sempre acontece. Eu nem sempre consigo fazer uma reunião, seja lá online com o cliente. Agora, qual é a forma, então, que eu arrumo para criar essa conexão com esse cliente, não só pelo contato telefônico? É através de uma visita, seja ela em qual imóvel for. O objetivo daquela visita não é vender o imóvel, é eu conhecer o cliente e ele me conhecer. E nesta visita, que geralmente não vai dar em venda, porque, como eu falei há pouco, geralmente o cliente não compra aquilo que ele procura, porque às vezes ele nem sabe o que ele quer ou o que ele pode. Esta visita eu marco, eu faço questão de agendar, seja lá onde for, para eu conhecer o cliente. Ou seja, não é uma visita para vender, é uma visita para criar a conexão. Isso mesmo. É para eu fazer esta reunião após a visita. Já que ele me negou a reunião, eu vou usar a visita que ele mesmo pediu para fazer, após essa visita, uma reunião. Acontece, às vezes, dessa visita a gerar uma venda? Sim, e que bom, o objetivo é vender. Mas aí entra um ponto muito importante que a gente não pode achar que já vendi, já criei a conexão. Essa venda não significa que eu criei uma conexão com o cliente. E daí é no pós-venda dessa venda que eu vou fazer de tudo, e eu já vou falar sobre isso, né, mais à frente, para criar a conexão. Porque a melhor venda não é a venda que acontece na primeira visita com um cliente que eu nunca vi na vida. Essa não é a visita, a venda ideal, digamos assim. Ela acontece, e que bom que acontece, mas eu tenho que aproveitar essa visita, essa venda, e criar a conexão com esse cliente. E eu já vou falar um pouquinho sobre isso logo ali na frente, tá? Agora, vamos lá. Uma coisa muito importante também, que eu percebo muito nos corretores de imóveis ou em qualquer segmento, em qualquer atividade comercial, né? Que eu tenha já trabalhado ou que eu percebo muito nas lojas quando vou, etc. É não ter medo de vender. Tem muitas pessoas que têm medo de vender. Não é verdade? O cliente às Verdade. vezes fala, quero comprar, e a pessoa ainda fala, mas tem certeza? Né? É você não ter esse medo de vender, é estar seguro do teu profissionalismo e não ter medo dos nãos. Por incrível que pareça, você pode ficar assustado agora com o que eu vou dizer, mas eu adoro os nãos. Porque os nãos, na verdade, eles logo ali na frente se transformam em dois sims no processo de venda. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha um cliente que comprou imóvel, tem um cliente que comprou um imóvel comigo, e no dia que eu fui fazer a visita naquele imóvel, pré-escritura, eu não sei aqui no Brasil, como eu ainda não trabalhei com imóveis aqui, mas lá em Portugal, a gente, um dia antes da escritura, ou no próprio dia da escritura, a gente vai de novo no apartamento, na moradia, enfim, na casa, vistoriar se o imóvel está igual ao dia que ele comprou, né? Até fazendo aqui um parênteses,
eu fiz o curso para tirar o Cresci aqui no Brasil e agora no sábado vou fazer a minha prova e também pretendo atuar aqui em terras brasileiras. Boa, garoto! Boa, garoto! Fiz o curso online Oh, lá em Portugal e agora sábado vou fazer a prova para também ter o Cresci espetacular, aqui espetacular. no Brasil. Mas voltando ao que eu estava falando, esse cliente, no dia que foi fazer a visita nesse imóvel, eu ofereci um outro imóvel para ele no mesmo prédio, ok? E era o último apartamento daquele prédio. Esse apartamento que eu ofereci nesse dia da visita, pré-escritura, eu estava negociando com uma outra cliente também que estava enrolada, ela não dizia nem sim nem não, queria avançar, mas não avançava, enfim, e eu falei, bom, eu vou oferecer para outros porque eu não vou ficar à espera da decisão dela. Esse cliente me disse 5 vezes não. Eu sempre conto essa história e é impressionante. Ele me disse 5 vezes que ele não poderia comprar, mas eu só forçava a barra com ele porque eu já tinha criado a conexão pela venda do primeiro. Eu sabia que eu podia avançar e ser um pouquinho mais Muito persuasivo, bem. ok? Porque eu já tinha criado a conexão com ele, né? Ele me disse 5 vezes não. Na sexta vez, o que eu fiz? Eu fiz um racional financeiro para ele, porque daí ele tem o perfil de dominador, ou seja, ele gosta de resultado. Por isso a importância da conexão. Eu fiz um script para ele e mandei pelo WhatsApp todo um racional financeiro daquela compra. E que, Oh, entre aspas, eu estava meio que dando a entender que se ele não fechasse esse negócio, ele, na verdade, estava sendo, tipo, poxa, né? Estava a perder mesmo um excelente negócio. ah, Ele respondeu, ok, Cláudio, você venceu, vou comprar. Ou seja, foram 5 nãos para eu ter o sim, mas eu não desisti do sim, né? mas é. Ou ele comprava ou ele me mandava as favas. Eu falei a primeira hipótese, que é o que eu queria, que ele comprasse. Oh, E ele sacada de comprou. ouro, hein, cara? Sacada de ouro. Só que 2 dias depois, aquela cliente que estava em negociação nesse mesmo imóvel, que estava indecisa, sim ou não, sim ou não, sim ou não, me liga e fala, Cláudio, decidi, eu quero comprar. Eu falei, agora já não tem mais. Eu lhe falei que era o último apartamento daquele prédio. Porém, senhora Ah, fulana, eu vou arrumar um outro empreendimento com as mesmas condições oh, garoto. de rentabilidade e vendi também daí para ela. Ou seja, se ela tivesse comprado de mim, eu teria feito uma venda. Como ela não comprou, eu fiz 2. Então, esses nãos que muitas vezes a gente fica derrotado, Isso. não estou a É. dizer aqui que eu também não fico às vezes chateado, mas eu fico chateado com os clientes não é pelo não, é pela falta de consideração, que eu sei que é o Isso, que pega isso, contigo isso. também. Isso Isso mesmo mesmo. me chateia, falta de consideração. Não é porque ele não comprou, é pela falta de respeito que ele teve, de consideração. Mas Isso mesmo. o não, quando você já tem a conexão com o cliente, ele só é um não daquele imóvel, mas não significa que ele não vai comprar outro contigo. Isso Entendeu? mesmo. Então, nesse Perfeito. caso, eu já tinha conexão com o primeiro cliente, que já tinha vendido um apartamento com ele, e já tinha gerado a conexão com essa segunda cliente, tanto é que ela comprou, né? Então, eu acho assim, saber trabalhar com os nãos é fundamental, mas sempre olhar o não, no imobiliário principalmente, com uma grande oportunidade de transformar em 2 sims. Porque às vezes aquele imóvel que você não vende para aquele cliente, você vende outro para um outro cliente e vende para esse primeiro cliente um outro imóvel que não foi aquele. Com essa linha de raciocínio, eu acho que a gente consegue ficar mais leve nos nãos, né? Ah, É do ser humano ter uma dificuldade em lidar com os nãos, mas a gente precisa aprender e nesse ramo comercial enxergar dessa forma. Uma outra questão também que eu acho importantíssima no processo de venda, de resultado, de conexão, é jamais pensar com o seu bolso. Tem muitas pessoas que fazem esse erro, né? Ou seja, eu penso com o meu bolso e não com o bolso do cliente. bem Isso eu lembrado. tenho é horrível porque
muitos vendedores, muitos consultores, seja do que for, acabam oferecendo para os seus clientes aquilo que caberia no bolso deles, ou que eles acham que caberia no bolso do cliente. Mas eu só consigo usar essa técnica de não oferecer aquilo de oferecer aquilo que cabe no bolso do cliente quando eu tenho conexão com ele. Percebe? Senão, Verdade, verdade. eu não tenho essa riqueza de informação para eu oferecer A ou B, né? E aqui eu vou mostrar um exemplo que aconteceu comigo. O quanto é importante, mesmo quando você tem conexão com o cliente, não ir pelo achismo. Ah, esse cliente eu já domino, eu já sei como ele funciona, eu sei o que ele quer. Depende, as pessoas mudam, as fases mudam na vida. A vida é feita de ciclos, e principalmente no ramo imobiliário, onde casa separa, morre, nasce, filho sai de Isso mesmo, casa, Cláudio. precisa de uma casa Isso mesmo. menor, precisa de uma casa maior, precisa de uma casa, agora eu quero um apartamento. Enfim, não dá para ficar sempre na caixinha, achando que as coisas são estanques. Na época que eu vendia carro, eu tinha, aqui em Curitiba, graças a Deus, eu tinha assim, um volume de vendas fantástico. Eu vendia em torno de 30 carros por mês. Eu já tinha chego num patamar onde eu já nem atendia mais os clientes no showroom. Eu tinha agendamentos de atendimento pelas indicações por clientes que voltavam e que indicavam e assim por diante. E eu tinha um cliente que era um dos melhores clientes meus. Ele, a esposa, mais 3 filhos e uma filha, sendo que somente a filha ainda não tinha idade para ter carro. E um poder aquisitivo muito grande, e ele trocava esses carros a cada 4, 5 meses. A cada 4, 5 meses vendia um carro para ele. E ele já nem vinha mais à concessionária. Ele me ligava e falava: Cláudio, eu quero trocar o carro da minha esposa, por exemplo, o carro A pelo B, eu quero isso, e quanto que é? Ele mandava o dinheiro para a concessionária, eu entregava na casa dele o carro, com laço vermelho na garagem, Normal, normal. emplacado, com seguro. Ele não se incomodava com nada. Ele pagava o valor dos carros na tabela. Ou seja, ele pagava pela comodidade, pela confiança que ele tinha com os clientes. Isso. Confiança, Paulo. Confiança, conexão, né? E um belo dia ele me ligou e falou: Cláudio, agora eu quero comprar um carro para minha filha mais nova, que está fazendo 18 anos. Eu quero um carro básico, porque daqui a 4, 5 meses, quando ela tiver mais experiência na direção, eu troco por um carro melhor. Perfeitamente. Na época eu trabalhava na General Motors, o carro básico da época era o Corsa. Eu vendi um Corsa com o meu bolso. Eu errei. Eu entreguei na casa dele um Corsa 1.0, emplacado, com seguro, como de praxe. Ele pagou. No dia seguinte, ele me liga e fala assim: Cláudio, eu nunca mais vou comprar carro contigo. E aquilo me assustou, era o meu melhor cliente. Ele falou assim: você me conhecendo como você me conhece, você jamais deveria ter me vendido um carro 1.0. Eu estou sendo motivo de chacota na minha casa porque o carro não sobe a rampa da minha mansão, porque ele morava dentro. Entende o básico dele? Eu fui pelo meu básico. E por achar que eu conhecia o cliente, eu vendi para ele sem querer explorá-lo, ou seja, na minha concepção eu estava vendendo mesmo um carro básico para dali a 3, 4 meses trocar por um melhor. Só que o básico dele era um carro 1.6, com isso, com aquilo outro lá. Então, assim, jamais a gente deve pensar com o nosso bolso. E quando você tem a conexão com o cliente, você tem a certeza do bolso dele. Mas mesmo assim, por esse exemplo que eu estou trazendo, a gente tem que perguntar: quando é uma nova compra do mesmo cliente? Porque pode ser que uma pessoa tenha empobrecido ao longo do tempo. Ou pode ser que ela tenha enriquecido, tomara a Deus que seja isso. Então, mesmo quando eu crio uma conexão, eu tenho que, se ela acontece de tempo em tempo, eu tenho que retomar a realidade atual do cliente, para não pensar com o meu bolso ou com o bolso que eu sabia que ele tinha. Não sei qual é o bolso atual dele, né? Muito bem. Então,
isso são coisas importantes aí no processo da venda. Agora, vamos lá. Imagine na venda. Aqui, agora, técnicas mesmo de venda que eu faço muito. São duas principais. Eu estou lá com o meu cliente, com conexão, estou numa visita e está aquele impasse, se vai, se não vai, enfim. Eu tenho uma técnica que é a técnica do descontrair para atrair, que eu chamei assim, né? O que é descontrair para atrair? O processo de compra de um imóvel, pela importância que tem, é um lar, enfim, como falei no início da live, estou vendendo um lar, não estou vendendo uma parede, né? Ele é um processo, muitas vezes, tenso naquele momento. Será que é mesmo essa o imóvel que eu quero? Será que mesmo acertei? Enfim. Eu tinha um casal, dois advogados, muito distintos, muito bem arrumados, muito elegantes, muito sérios. Os dois tinham esse perfil dominância, ou seja, foco em resultado, poucas palavras. Eu não tinha muita abertura com eles, apesar de eu já ter me conectado, mas é o perfil deles, né? Então eu tinha que entrar nisso. Mas em algum momento eu tinha que levar um pouquinho de leveza e de descontração para aquilo para aquilo fluir melhor. Eles me pediram uma determinada situação, ok? Que era um pouco difícil de conseguir. E quando eles me pediram isso, eu falei, pronto, eles querem comprar. Porque a gente tem que ser esperto também, entender a linguagem do cliente. E aí que entra aquilo, não ter medo de vender. Se o cliente está te pedindo alguma coisa, é porque ele quer comprar aquilo, senão ele não ia te pedir, né? E eu brinquei naquele momento de uma forma, uma brincadeira muito profissional, e eu só consegui fazer isso porque eu conhecia o perfil deles e sabia que eu poderia fazer esse tipo de brincadeira mais com profissionalismo. Eu brinquei e falei o seguinte, falei, olha, eu faço tudo pelos meus clientes, eu morro por vocês. Mas a única coisa que eu peço é que vocês venham no meu velório, pelo menos. Quando eu falei isso, essa brincadeira, mas o que eu estava dizendo com aquela brincadeira? Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Eu não prometo, mas vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Vou morrer para vocês, mas pelo menos vocês venham aí no meu velório. Eu fiz uma brincadeira. Eles se mataram de rir e falaram assim: vocês brasileiros não tem como a gente não se apaixonar com esse humor que vocês têm. E isso fez eu ganhar aquela. Vendeu na hora. Ok? Saiu ali com proposta, a proposta foi aceita, aquilo que eles pediram a gente conseguiu e vendeu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Aquele gelo quebra, né, o Cláudio? Quebra. Na hora. Mas eu só consigo fazer isso, Luiz, se eu tenho conexão. Imagina eu fazer essa brincadeira para um cliente que eu nunca vi na vida. O cara vira as costas e fala: esse cara é doido, chamando. É louco. Né? Entende? Então, assim, descontrair para atrair é muito importante desde que você tenha conexão, né? E uma outra técnica que é muito importante, e assim, fica aqui uma dica que eu adoro essa técnica e que eu usava sempre na minha vida profissional, comercial inteira, que é a técnica do desconcordo. Não sei se o Luiz já ouviu falar. Não. Tem o concordo e o discordo, mas tem a técnica do desconcordo. Vamos lá. Quando um cliente quer comprar um imóvel, geralmente qual é a objeção que ele coloca quando ele quer aquele imóvel, mas ainda está com alguma dúvida? Geralmente. Está perguntando para mim, né? Eu estou perguntando para o Luiz. Tá. Olha, no meu caso aqui, é preço. E quando eu levo o cliente já no imóvel, ele já está ciente que a localização é aquela. Sim. A minha briga é no preço. No ato ali da negociação, é o preço. Exato. Ah, Luiz Cláudio, o preço isso. está muito alto, você consegue abaixar? Sim. Eu falei, entendeu? Bingo, é isso. Quando o cliente quer comprar, ele coloca no preço o argumento para não comprar, mas ele quer comprar. E a técnica do desconcordo qual é? Que geralmente, o que na maioria das pessoas fazem, né, dos comerciais? Imagina, ele está num ótimo preço, começa a dar N desculpas, às vezes até sem muito fundamento, para tentar convencê-lo que aquele preço está ótimo e que ele que aproveite, porque o preço está bom.
Quando ele fala isso para mim, mas eu só consigo usar essa técnica se eu tenho conexão com ele, porque eu sei exatamente o que ele valoriza no imóvel, e eu sei que aquele imóvel tem aquilo que ele valoriza, eu falo assim, concordo. Quando eu falo para ele, concordo, tá caro, eu já, opa, eu dou empoderamento ao cliente, né? O cliente se sente, poxa, primeira pessoa que eu vou comprar alguma coisa que eu falo que está caro e o próprio vendedor concorda que está caro, né? Ou Que seja, eu história dou é essa? empoderamento. Que bagunça é essa, né? Eu dou empoderamento para ele, ele se sente importante, falando assim, poxa, eu entendo do negócio, olha só, até eu sei que está caro e o cara mesmo concorda comigo. Eu falo, fulano, concordo que está caro. Se o fato dele ter 3 suítes, o senhor não for usá-las, ele está caro. Só que eu sei que o que ele quer são 3 suítes. Eu vou na ferida. Concordo que ele está caro se o fato dele ter uma bela varanda com churrasqueira e uma vista desafogada não lhe for útil, o senhor não for usar isso, está caro. Só que eu sei que é exatamente o que ele quer. Agora, se nada disso que tem no imóvel o senhor for usar, realmente ele está caro e nós vamos encontrar um que não tenha nada disso e daí ele vai estar bem mais Isso, barato. mas Quando eu falo isso, cara, eu também eu provoco no cliente uma reação natural do ser humano, tipo, ah, você acha que eu não tenho como comprar esse imóvel? Agora eu vou te provar que tenho. Ou seja, aqui a gente como vendedor tem que usar muito da psicologia também, faz parte do processo de verdade, vendas. verdade. Mas a técnica do desconcordo, ela é fantástica, desde que eu tenha criado conexão e a minha argumentação no concordar seja exatamente tudo aquilo que o cliente quer que tenha o imóvel. E eu sei. E eu só sei se eu fiz uma reunião, se eu fiz uma conexão, se eu sei exatamente aquilo que é importante. Então, essa técnica, ela é uma técnica de fecho muito boa para quebrar essa questão da argumentação do preço, ok? Então, assim, essas duas ali, claro que existem outras técnicas, que não é o foco aqui, mas assim, eu só quis trazer algumas questões que estão intrinsecamente ligadas à conexão. Eu só consigo usá-las se tiver conexão com o cliente, senão elas ficam sem fundamento. Agora vamos lá, eu vendi o imóvel. E agora? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que o Luiz falou há pouco, da questão do CRM. Um dos maiores erros que os comerciais fazem é deixar por conta das empresas fazer o CRM. Elas podem até fazer, a sua imobiliária pode até fazer, mas você tem que fazer o teu CRM com o teu DNA, com a tua digital. Então, Isso. em quais pontos que aí é o pós-venda, é o manter esse cliente conectado comigo. Eu gerei a conexão, mas se eu não deixar essa chama do fogão acesa, essa conexão morre. Então, em quais pontos, em quais momentos que eu me faço presente de novo, mas com a minha digital? Eu, por ser pós-graduado em marketing, eu gosto muito dessa parte de marketing, então eu faço uns videozinhos com a minha logo, de uma forma descontraída, eu mando no dia da escritura. Saímos da escritura, eu mando esse videozinho, agradecendo a preferência por ter comprado comigo e desejando felicidades no novo imóvel e me colocando à disposição para o próximo. Já dou ali a abertura para o próximo. Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Natal, Ano Novo e aniversário, é fundamental a gente se fazer presente na vida desse cliente. É fundamental, é o mínimo que É nós verdade. fazemos. É o mínimo. E aqui tem uma outra ferramenta que eu faço, que eu uso, e que dá um resultado muito bom, porque uma coisa é eu fazer conexão, eu fazer contatos periódicos com o cliente, sem ter uma razão, fica chato. Eu só mandar lá, falando tudo bem, bom dia, passando para desejar um bom dia. Fica chato isso. Agora, se eu tenho uma razão específica para estar entrando em contato e desejar um bom dia, é diferente. Como que eu faço? Quando eu vendo um apartamento no bairro tal, na freguesia tal, e depois lá na frente entra um outro apartamento, às vezes no mesmo prédio ou próximo, eu mando para este cliente, olha só, entrou um apartamento muito parecido com o que eu vendi para si,
Por acaso não conhece alguém que tem interesse? Por que isso? Porque quando eu compro um imóvel novo, é natural que eu faça um open house na minha casa e chame um monte de amigos para conhecer minha nova casa, meu novo apartamento. Não é verdade? É natural também que esses amigos, em algum momento, falem: poxa, que apartamento bacana o seu, gostaria de morar aqui nesse bairro também ou de ter um parecido. Quando eu mando o imóvel que entrou para esse cliente igual ou parecido com o que ele comprou, muitas vezes ele pode lembrar desse amigo que fez esse comentário. Ou pode ser que não aconteça nada daquilo. Ele fala: Cláudio, obrigado por compartilhar, mas nesse momento eu não conheço ninguém. Mas eu me fiz presente de uma forma sutil, sem ser chato, né? Não só em datas comemorativas, mas eu aproveito um imóvel similar ao que ele comprou comigo para relembrá-lo da compra que ele fez comigo, entendeu? Enfim, Luiz, acho que o que eu gostaria de passar hoje nessa live, eu acho que ela já está dando aí bastante o teu tempo, né? Você me falou aí uma meia hora, já está indo para uma. Oi. Mas eu tenho muitas coisas para falar mesmo, mas eu acho que consegui passar um pouquinho aí do recado de como é trabalhar na área comercial em Portugal, como que é o Cláudio, como o Cláudio trabalha, essa parte da conexão. Eu acho primordial. Como eu falei no começo, eu não vendo nada, ninguém vende nada, a gente vende conexão. É isso. Ô, Cláudio, espetacular. Já são pronto, quase 7 horas Quase aqui 7 em horas, Portugal. isso. 22h54, 58, aliás. Quase 11 da noite lá em Portugal. Quase 11 horas da noite. Cara, o bate-papo foi espetacular. Foi um aprendizado. Técnicas que eu não sabia, foi bom para mim. Coisas que você falou, eu já faço. Ótimo. Então, assim, uma junção muito bacana. Aprendi muito em uma hora de bate-papo. Fica dado o convite já em agosto, em setembro. Quiser aparecer por aqui, você é bem-vindo. Eu quero Vamos falar de sim. outro tema e Vamos escolher um vamos outro tema. aprender mais um pouco sobre esse Será, tema aí. será um prazer, Luiz. E só para fechar, eu vou só ressaltar aquilo que eu falei lá no começo, porque na hora você comentou e eu falei, mas assim, o recado, acho que a mensagem dessa live, para quem está ouvindo, a gente só mesmo vende de verdade quando o cliente compra de novo contigo ou ele te indica para alguém. E isso só acontece se você criou uma verdadeira conexão com esse teu cliente. É esse o foco, tá bom? Essa seria a sua mensagem de impacto? Sim, Suas considerações finais? sim, Beleza. essa seria. Tá bom? Então Eu vamos não lá, sei se gente. tem São espaço 19 para horas em ponto. Vou alguém deixar aqui perguntar. o contato dessa fera aqui. Você encontra ele no Instagram, no @Imóveis Braga Portugal, tudo junto. Lá no Facebook, você vai encontrar ele como Cláudio Girardi. E o Girardi, WhatsApp, como é que é? Girardi, Girardi. Girardi. Isso, eu Isso, até escrevi errado lá no post. não Peço tem perdão. problema. E o WhatsApp dele, para você falar com ele lá em Portugal, é mais 351 91887763. O Esse é o contato 63 dessa em vez fera. de 63. Isso, senão lá não vai entender. Exatamente. Ó, Cláudio, fica com Deus, meu irmão. Um abraço, Você tá? também, Gostei de meu querido. conhecer. Eu não te conhecia. Já tem quase um mês, né? 1 mês, 2 meses que a Mas gente. foi no final do ano que você me chamou, Sério? querendo fazer uma live comigo. Nossa, E eu falei, velho! olha, no mês de maio, junho eu vou estar no Brasil e a gente pode Pô, fazer. rapaz. Você Mas, mandou um vídeo, lembrei. Tinha tanta gente, claro. mas naturalmente eu não preciso só fazer live quando eu estou aqui no Brasil, eu posso fazer lá de Portugal. Será um prazer Bacana. voltar aqui no teu canal e Fechou. parabéns mais uma vez. Tá Obrigado, meu bom? irmão. Cara, não vamos Obrigado. perder contato, não, tá bom? Com Mais pra certeza. frente, vamos falar um pouco sobre a Life. Já te convido já para você ser meu parceiro comercial aí na cidade de Braga. Eu Ótimo. tenho em Aveiro, eu tenho em Lisboa, eu tenho em Guimarães.
Fechou. Braga, eu acho que Braga não tem, cara, parceiro Não, comercial. desculpa te dizer, você tem sim um parceiro comercial em Braga. Ele chama-se Cláudio Girardi. Fechou, fechou, fechou. Tá Tá, bom? então, cliente brasileiro, cliente brasileiro que está na América, brasileiro que está no Canadá, brasileiro que mora na Austrália e tem intenção de comprar algo aí em Braga, lógico, evidente que vou te indicar. E não é Tá só em bom, Braga, Cláudio? no norte todo, enfim, Portugal como um todo, que eu tenho também parceiros que atendem Boa, pela boa, Zoom fechou. em Portugal inteiro. Tá Espetacular. bom? Ô, Ok? Cláudio, fica com Deus. Um abraço, Um gente. Um abraço. abraço, tá? Obrigado, Vai ficar pessoal, pela gravado. live. Oi? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Tá bom? Vai ficar gravado aqui no Instagram e amanhã vai estar no bate-papo com a Varenga lá no YouTube. Ótimo. Gente, tchau, tchau. Cláudio, boa noite. Fica com Deus. Um Boa abraço. noite. Tchau, Obrigado. tchau, Tchau, tchau. Cláudio. Valeu. Tchau.